Hugo Albuquerque, boa noite para você. Muitíssimo obrigado por vir aqui conversar conosco. Feliz Ano Novo e saudações alviverdes, camarada. Saudações alviverdes, Thalita. Um bom ano para todo mundo, bom ano. O Eribaldo, tu torce para quem mesmo? Aquele dia a gente estava conversando, tu torce para quem em Pernambuco? Eu estava rezando para não chegar nesse momento. Estava rezando para não ter esse momento. Eu torço para o Sport, Clube do Recife. Vai ter um grande clássico, né? A gente ano conseguiu que vem na B. Um acesso para a Série B muito tranquilo. Né? A gente, no meio do ano passado, a gente já sabia que ia cair para a Série B. Foi muito rápido como a gente ganhou essa classificação. Mas a vida é assim, né? Ano que vem vai ter Náutico Sport na Série Náutico B. Sport. Vai ter Náutico Sport esse ano na Série B. Clássico, né? Grande clássico, vai ter 2 lá. O Náutico que ganhou agora o título mais importante da sua história, que foi o Globo de Ouro de Kleber Mendonça. Foi verdade. É o maior título do Náutico. É engraçado uma coisa, né, no Brasil. O brasileiro, ele tem a maior identificação do brasileiro em grupo é o futebol. Porque o Kleber Mendonça não sabia que ele era náutico. Eu descobri que era há pouco tempo, mas quem conhece Pernambuco sabe que ele só podia ser torcedor do Náutico. Exatamente. Essa é minha birra com o Kleber Mendonça. Ele é o espírito do torcedor do Náutico, assim, tanto na sua origem social, o jeito de falar, tudo me irrita, mas isso é outra coisa, né? É isso. Por isso que eu gosto. Mas o que seria o espírito do torcedor do Náutico, Eribaldo? Eu fiquei curiosa. O torcedor do Náutico. O Náutico é o time da aristocracia canavieira pernambucana. Ele vem desse lugar. É tanto que o Náutico é o último. Ele primeiro surge como clube de remo, aí de dentro do Náutico sai uma galera que funda o esporte, né, que vai fundar o esporte, e uma outra galera que vai fundar o Santa, que queria jogar futebol e não ficar remando. Aí o Náutico, depois de um tempo, vira futebol. Mas o Náutico é o último a aceitar negros, porque tem essa história mais elitizada. E não é qualquer elite, não é o novo rico, é o rico com a ligada à aristocracia canavieira pernambucana, que é o rico da Zona Norte. Tem que fazer um adendo, porque também são muita gente esquerda do Náutico daquela parte, Palseu, uma galera ali que acabou, aquela parte da aristocracia que acabou se esclarecendo também e se produziu. Por isso que é um pouco diferente, eu acho que o Náutico ele é meio peculiar, não dá para comparar exatamente com São Paulo. São Paulo é meio diferente, eu acho. Um Palmeiras não tem em Pernambuco, porque não é um time de colônia. Até teve. O mais próximo que em Pernambuco já teve de um time de colônia foi o Germânia, né, no passado, lá, o time dos alemães. Eu tenho uma amiga que é pernambucana também, tem idade da minha mãe. Ninguém acha que ela é pernambucana, porque ela é alemã, de pai e mãe, daqueles alemães lá do Recife. O pessoal pensa que ela é do Sul. Não, pouca gente sabe que teve esse... Mas o Germânia não progrediu também, não se tornou um clube importante colônia. Mas é engraçado ultimamente, a torcida do Náutico tem tentado se livrar desse ranço, né? Dessa história de que o Náutico é elite, não sei o quê. Mas teve uma época, quando o Náutico subiu para a Série A, muito tempo atrás, que a camisa que eles fizeram para comemorar foi a elite volta à elite. Agora, é curioso, também tem figuras. O presidente do Náutico atual é um cara interessante lá, o Bruno. Isso tem que se registrar. O Náutico foi um dos poucos times que lembrou o golpe militar ano passado. Pouquíssimos. Corinthians foi um deles, Palmeiras não lembrou. Náutico foi um dos poucos clubes no Brasil que lembrou. Acho que foram 10 só dos mais importantes aí que lembraram, fizeram a memória. Internacional de Porto Alegre. O Sport também publicou. O Santa levou um acocho porque é o time tecnicamente mais popular, né? Não publicou nada. Vasco lembrou também. Mas o Tricolor, apesar de ser o time do povo, o Santa Cruz, apesar de ser o time do povo, ele não pode falar muito mal da ditadura, porque o estádio que ele ganhou foi graças à ditadura também, né? Então aí ele não pode ficar muito comprometido também com a crítica aí. Porque o estádio do Santa Cruz é José do Rego Maciel, né? Que é o pai de Marco Maciel. O mamulengo. E o que é que vocês me contam aí? Qual parte da má notícia que a gente começa? Vamos lá, né? Então, nós falamos aqui, Hugo, bastante sobre o que tem ocorrido no Irã, né? Tem esse protesto que se inicia lá no final de 2025,
que começa a partir de questões econômicas e que vai se desdobrar sobre críticas ao regime, mas aí já a afirmação do ministro das Relações Exteriores de que há agentes do Mossad infiltrados, que há atuação dos Estados Unidos também. Nenhuma novidade, claro, mas que há números, assim, digamos, expressivos em termos de violência. A Folha hoje está dando 2.000 mortos, mas pelo menos pelo Brasil de Fato, a partir de uma agência de notícias, diz que é em torno de 500, quase 600 mortos, além de muitos presos também. Então, se a gente queria ouvir de você, como é que você está observando essa questão do Irã a partir dessas informações que vai chegando para nós aqui de maneira muito desencontrada, né? É informação barra desinformação também. Então, o que vem a ser esse novo momento, né, dessa ofensiva, a gente acho que talvez possa afirmar, imperialista no Irã? E a resposta que tem acontecido em relação à questão desses processos violentos nesses protestos. Pois bem, eu acho que tem tudo junto e misturado aí. Tem, primeiro, uma insatisfação popular real, não é, da juventude. O Irã é um país muito mais jovem que o Brasil, porque após a Revolução Islâmica, as pessoas tiveram famílias numerosas, houve uma melhora da condição social do povo, um estímulo que o povo tivesse muitos filhos por uma questão religiosa. E uma queda ali, alguma queda ali na mortalidade infantil e tal. Então, é um país mais jovem que o Brasil, então a juventude muito grande lá. E isso vai se chocando com algumas normas religiosas mais ortodoxas, principalmente no interior do país, e tem toda a questão socioeconômica, não é? O Irã é um país vítima de sanções e, ao mesmo tempo, é um país capitalista, não é? Então, é sempre problemático quando um país capitalista sofre sanções, porque ele se desorganiza. E a partir daí, toda aquela economia que é baseada num mercado paralelo, chamado mercado negro, por conta lá dos mercados de escravos no passado, mas é o termo que se usa, então esse mercado negro se torna uma coisa meio que usual, então as coisas se complicam. Há uma piora socioeconômica por conta da guerra que houve, do ataque israelense ao Irã, e há uma percepção de insatisfação do povo. E existe, junto disso, se aproveitando disso, os operativos da inteligência americana e israelense lá dentro, botando fogo no negócio. Obviamente, um monte de gente está na rua lá, eles não estão querendo a volta do Shah, mas o projeto americano-israelense é deliberadamente botar o rei, que foi chutado lá na Revolução Islâmica nos anos 70. O Irã é um país milenar. Como um país unificado, gente, ele é mais antigo que a China. O Irã unificou 300 anos antes da China. E teve muitas dinastias lá para cá. Foi dominado pelos árabes em um dado momento, pelos mongóis em outro, mas é um país que nunca foi obliterado, tem essa cultura que gira em torno da língua persa, que não é a única língua de lá, tem várias línguas irmãs, é um país que está aí há todo esse tempo. Não é qualquer coisa, mas a gente tem de entender dos dois lados. Essa monarquia que durou milhares de anos, com breves interrupções e com muitas dinastias, ali mais de 2 dúzias, teve uma última dinastia lá, foi colocada no poder, inclusive num acordo com a Rússia, são os Pahlavi, e depois eles se tornaram aliados do Ocidente. E fizeram uma ditadura muito cruel, né? Teve um ancestral desse atual pretenso rei, né? Que foi apoiador de Hitler, por isso que os britânicos derrubaram, teve a ditadura do Reza Pahlavi, que foi o último Shah. Então, o projeto israelense-americano é botar uma ditadura no lugar do regime aí teocrático dos ayatollahs, que é botar o Shah de volta, não tem nada a ver com democracia, com liberdade. E, naturalmente, os americanos têm trabalhado. Por que eles deflagraram o que eles tinham lá dentro? Primeiro, graças a essa crise, esses desencontros todos que existem no Irã, os israelenses e os americanos plantaram muitos think tanks e apoiaram muitos setores, colocaram ali ativos de inteligência ali dentro. Tudo isso pode ser deflagrado em um dado momento. Foi deflagrado agora. Por quê? Porque o Trump está sendo jogado contra a parede por conta de manifestações massivas dentro dos Estados Unidos. Então, a luta de classe está acirrando lá. Então, o Trump aperta esse gatilho. Mas por que a coisa explode no Irã? Porque tem, além do pavio, tem a pólvora. E essa pólvora é essa insatisfação popular que se divide numa coisa mais socioeconômica, que é o que tem a maior dimensão de massas, e a coisa aí comportamental que bate nas regiões mais urbanas. A intenção
Obviamente, esse movimento interno no Irã não tem propriamente uma liderança, nem uma organização muito clara, o que não é nenhum problema para os americanos e para os israelenses, que estão dirigindo isso daí. Então, isso daí tem que ser analisado dessa maneira. E o objetivo deles é, como eu falei, colocar uma ditadura e uma monarquia alinhada com o Ocidente que seja pró-Israel. Qual o problema de Israel com os ayatolás? É o fato de ter normas religiosas islâmicas? Não. Se o ayatolá amanhã reconhecer Israel, acabou. O ayatolá pode aumentar, pode enrijecer as normas religiosas iranianas. É uma disputa, porque o Irã é o único país no Oriente Médio, embora não seja um país árabe, mas é um país muçulmano, é o único país ali organizado. Tem 3 países muito bem organizados que não são construções artificiais de uma determinada elite local que reparte de uma forma arbitrária. Nós temos 3 países ali próximos, assim, são 4, talvez o Egito um pouco menos organizado, mas a Turquia ali em cima, e o Irã. E o único desses países que tem uma atitude de antagonismo ao papel de Israel, consequentemente do Ocidente no Oriente Médio, é o Irã. Os outros que questionam estão desarticulados, estão implodidos, né? O que era o Iraque acabou, foi destruído pelos americanos. A Síria, idem, passou por um processo parecido, ainda que de uma maneira mais indireta que o Iraque. E aqueles países ali da Península Arábica, embora muito ricos, eles são estados artificiais no sentido. Aí alguém vai falar, mas todo estado artificial é. Mas eu digo artificial no sentido em que a construção, por exemplo, a Arábia Saudita tem esse nome por conta de uma família real, uma nobreza árabe, família Al-Saud, então tem o nome de uma família. É como se fosse assim o Brasil do Silva, né? Porque aquilo dali não é uma fronteira que responde a uma realidade, digamos, cultural, política. Aquilo é uma construção política vertical, imposta pela força e assegurada por poderes externos. As bases americanas que estão na Península Arábica, elas não garantem apenas o interesse americano ocidental na Península ali. Eles garantem também a existência daqueles países, não é? Por que tem Arábia Saudita, tem Jordânia, por que não é um país só, por que não é uma federação, por que não é uma confederação? São linhas determinadas pelo colonialismo europeu, depois americano, e são asseguradas dessa maneira, mano militar. E o Irã é algo que atualmente perturba esse sistema, desde o final da década de 70. É essa disputa que está em jogo ali. Eu acredito que se os israelenses e os americanos não conseguirem conduzir essas manifestações a um grau ali de insurreição para derrubar o Ayatollah, eles vão atacar. Ou eles usem desse cenário de confusão para atacar o país. É isso que está em jogo, não é? E aqui eu não estou diminuindo a crítica, a nada, o levante, a legitimidade das reclamações. Eu estou falando que é mesmo. É um cenário muito triste, na verdade, mas no curto prazo é isso. O Irã não vai virar uma democracia. O que pode haver ali é uma mudança de regime ao agrado de Israel. E eu acho que o Netanyahu não tem muitas fichas, porque se ele tivesse, ele ia propor essa coisa que não me parece viável, que é colocar lá a família real Pahlavi de volta ao poder. Acho que não tem nem legitimidade, não teria aderência no Irã para isso daí. Hugo, uma coisa que apareceu enquanto a Thalita conversava era a relação do Irã com a China, né? E se, por um acaso, essa instrumentalização desses protestos por parte dos Estados Unidos e de Israel também visaria, de certa forma, enfraquecer os vínculos que foram construídos entre o Irã e a China, até como forma de você indiretamente enfraquecer a China nesse processo. Isso procede, isso de fato também está na equação, ou prioritariamente é essa relação do Irã com Israel que determina esse processo de intervenção no Irã? Sim. Agora, Israel usa os Estados Unidos para atacar o Irã, porque essa relação de Israel de China e Irã é um problema para os americanos. Para Israel não é. Se amanhã o Irã fala, olha, Netanyahu, eu te reconheço, vamos fazer negócio aqui envolver a China, o Netanyahu não está nem aí. Não se iludam com a história que Israel vai lutar pelo seguinte. Israel, inclusive, põe, põe dinheiro em cada bota. Israel não tem uma estratégia. Israel gostaria que a estratégia chinesa incluísse mais Israel.
né? E Israel não está pronto para tirar o pé dos Estados Unidos, até pela grande comunidade judaica que vive lá, pela influência que Israel tem. Mas Israel também não aposta apenas nos Estados Unidos. Mas a China não fecha completamente com Israel, porque na estratégia israelense, a tática prioritária é apostar nessa ação nos Estados Unidos. Onde é que existe a convergência Israel-Estados Unidos? Israel cumpriu um papel para os Estados Unidos e para o Ocidente no Oriente Médio, e Israel conta com essa proteção americana. Mas Israel tem uma operação na Rússia, não tem uma política, não tem uma interferência na política interna da China, mas tem uma relação ali com a China que eles sempre procuraram se aproximar, né? O Ben Gurion é um cara, fundador de Israel, que ele foi o cara que previu que a China ia se tornar uma grande potência econômica, quando todo mundo dizia que aquilo não era viável, que a China não ia dar certo. Ele apontava por A mais B, falava, os chineses não estão falando besteira. E a política de Ben Gurion nunca foi de contraditar a China, foi tentar se aproximar dela. É que o presidente Mao, com a vontade de aço, sempre se opôs e tomou o lado dos palestinos, né? A gente tem de lembrar que, enquanto Mao foi vivo, a China não teve relação com Israel, diferentemente da União Soviética, que a União Soviética teve protagonismo na criação do Estado de Israel e demorou muito tempo para romper. Depois, a União Soviética teve um papel de antagonismo com Israel no Oriente Médio muito importante, mas isso demorou muito tempo. E um pouquinho antes da União Soviética cair, o Gorbachev, Garbi foi lá e fez as pazes com Israel. Ainda era a União Soviética. Já com a China é mais complexo. Até porque os chineses não aceitam que nenhum ator estrangeiro tenha uma ingerência lá dentro. E não há uma comunidade judaica relevante e uma comunidade israelense relevante dentro de Israel. Dentro da China, digo. Então, tem toda essa complexidade. E, claro, nessa brincadeira, Israel esperava que a China contivesse o Irã. Por outro lado, a China fez apostas muito grandes na relação comercial com o Irã e na relação até mesmo de transporte, de logística com o Irã. Só que quando os chineses tomaram essa atitude, eles deveriam ter fornecido armas para o Irã. O que falta ao Irã em termos de armamento? Uma força aérea. O Irã não tem um programa de construção de aviões. Hoje, quem tem a aviônica mais moderna do mundo é a China. Quem tem a frota mais moderna do mundo são os Estados Unidos, mas hoje, em matéria projetiva, quem entende do riscado sabe que a China vai passar os Estados Unidos nessa matéria. A China está na frente dos Estados Unidos em matéria do projeto de caças de sexta geração. A China mostrou que seus caças ali de segunda mão têm superioridade aérea contra boa parte dos caças ocidentais, né? Essa escaramuça de guerra que aconteceu entre o Paquistão com caças chineses contra a Índia com caças ocidentais. O problema é que houve um desacerto da China não fornecer armamento para o Irã e ter feito grandes apostas ali. Agora ela se vê correndo um risco. Por quê? Porque ela botou dinheiro, porque ela tem expectativas ali dentro. E toda ação ocidental, ela visa, na verdade, tirar espaço da China. E a China não considerou que os Estados Unidos iam dar uma trucada tão ilógica e tão perigosa em direção à guerra como eles estão fazendo agora com o Trump, o que é um erro da parte da China, né? E no caso do Irã é um erro, porque a política comercial e a política de relações exteriores da China foi numa direção, mas a política estratégica bélica da China não foi na direção adequada, que deveria ser, olha, já que a gente está apostando nesses caras aqui do Irã, é uma escolha nossa, mas a gente tem que fornecer uma força aérea para eles se defenderem. Porque foi isso que faltou para o Irã na Guerra dos 12 Dias. O Irã era amplamente superior, Israel não consegue mover ele sozinho tropas para invadir o Irã, ele não tem essa possibilidade, ele precisa de ajuda americana, e não é tão simples. O Irã tem um programa de mísseis, não é pouca coisa. Só que o Irã não desenvolveu indústria aeronáutica. O Irã ele não tem como resolver esse gap tecnológico no curto ou médio prazo, isso demoraria muito tempo. O Irã é um país que depende de ter caças modernos de outros países. A Rússia não entregou. Mas aí a Rússia, você entende, tem um peso do lobby sionista dentro da Rússia. E o lobby sionista na Rússia é um dos fatores, né? Agora, a China não tem isso. E a China vai ter de mudar. Ou, se o regime cair no Irã, a China corre o risco, claro, de perder investimentos ali. Perder investimentos e perder um fornecedor de energia que é muito estratégico.
Então, toda essa coisa do BRICS e da ação chinesa via BRICS, via G20, via Organização da Cooperação de Xangai, ela tem que se converter em algum tipo de organização bélica, nem que seja defensiva, porque, do contrário, você tem toda uma estrutura mercantil ali azeitada, baseada na diplomacia, baseada no comércio, e você não tem a capacidade de defender aquilo. É isso que o Trump está jogando. O Trump está jogando à luz do quê? A China opera, não é, em rotas de comércio internacionais legítimas, mas que elas não demandam uma proteção, porque o jogo até ontem era globalização. Você não precisaria, em tese, estar escoltando uma frota. A China terá de mudar a sua política. A China terá de mover tropas para fora. A China terá de gastar mais dinheiro do que já gasta expandindo a sua marinha para escoltar frota da marinha mercante pelo mundo. E no curto prazo, os chineses vão ter de tomar uma atitude resolutiva caso os americanos venham lá. Agora, respondendo a tua pergunta, as razões que movem Estados Unidos e Israel a atacarem o Irã em sociedade não é a mesma razão. Mas eles têm uma convergência num ponto, derrubar o Irã, derrubar o regime iraniano, e aí eles estão de mãos dadas aí dentro. Agora, não é que Israel e Estados Unidos concordem em tudo, não concordam em tudo. E eu diria para você que o Irã, enquanto país, é um problema para os Estados Unidos. Talvez interessasse para os Estados Unidos que o Irã se fragmentasse. Para Israel, a questão não é o Irã. A questão para Israel é o regime, talvez, ou a posição do regime em relação a si. Porque Israel quer circular capital. É isso que Israel quer. Por isso que Israel tem uma relação com Emirados Árabes, por exemplo. Quer ter com a Arábia Saudita. Esse é o jogo de Israel. Israel quer circular capital, inclusive para não depender exclusivamente dos Estados Unidos. Tá? Então, para Israel não tem nada contra o BRICS. Israel quer, inclusive, participar e quer que tenha um sistema paralelo, para ele continuar existindo, para ele não depender só de um ator. Hugo, você acha, então, que a atuação do Trump é que pode levar o BRICS a se tornar, pelo menos, uma organização bélica, né? Eles se organizarem, porque, como você disse, a China, digamos que não esperava que o Trump tivesse essa postura, né? Essa atuação mais bélica mesmo, nesse sentido do que tem feito com Venezuela, agora com o Irã, e até um pouco ali com a África também, né? Com relação à questão da Nigéria. Você acha que o BRICS ele vai ser, digamos, forçado a se tornar uma organização bélica? Então, ele vai para continuar existindo, porque o que o Trump está fazendo é altamente temerário. Pode provocar uma terceira guerra mundial. Ele está num blefe, a galera não acreditou nele, ele falou, fez uma operação militar onde era mais frágil, Venezuela. Ele falou, não estou blefando por completo. Tem um armamento moderno, vou dar essa trucada. Ele está dando outra trucada na China, com a questão de vender armas para Taiwan. E tem em Taiwan lá um presidente, né? Presidente da República da China, que é o nome formal de Taiwan, que ele quer separar Taiwan da China, né? Quer aceitar que os capitalistas ali, que a turma pró-capitalista ali da ilha e das ilhas, né? Que Taiwan é apenas a maior ilha dali, não vai conseguir dominar a China, mas que vai virar um país, porque essa é a briga que existe. Taiwan é parte da China, é a Constituição de Taiwan, ela prevê isso. O que há uma divergência de quem manda. Só que essa turma que está no poder em Taiwan, que são extremamente impopulares no atual momento, eles querem simplesmente reconhecer que não tem como e vamos garantir o nosso país aqui separado. O Trump e os governos americanos, inclusive democratas, colocam lenha nessa fogueira, e o Trump resolveu colocar mais ainda, que é vender esse armamento. Taiwan vai tirar dinheiro ali da política social, tirar da onde não tem, para gastar em armamento, para se defender de um ataque chinês, uma provocação clara contra a China, e a China vai ter que ser resolutiva se isso for verdade. Agora, se a China ela fugir tanto da guerra, ela vai acabar tendo de disputar a guerra numa condição pior, que é o problema inglês da Segunda Guerra Mundial. É aquela velha história, né, do premier lá, o Chamberlain, que foi visitar o Hitler, fez um mau acordo e, no fim, a Inglaterra teve de lutar a guerra do mesmo jeito, que é o que o Churchill falou. Ele arcou com a desonra para não ter a guerra, teve ambos.
talvez a China tenha de aceitar isso. Eu não acho que o Trump espere que a China vá à guerra. Eu acho que o Trump ele joga num blefe, tendo certeza que os chineses vão ceder campo para acumular forças para só guerrear daqui para frente. O Trump vê um sinal, digamos assim, de não exatamente fraqueza, mas um campo que ele pode avançar. E eu acho que os chineses, para terem êxito, eles vão ter de tomar uma atitude contra-intuitiva, né? Eu acho que eles vão ter de ter coragem de ir para a guerra e de lançar um ataque muito duro. Agora, não adianta também guerrear com Taiwan, fazer uma guerra meio convencional. Se a China... Primeiro, a China não pode aceitar que os americanos encham Taiwan de arma. Mas se a China for para uma guerra contra Taiwan, aquilo é uma armadilha. A China não pode guerrear como a Rússia está guerreando na Ucrânia. A China vai ter de atacar Taiwan com o que ela tem, pelo menos de arma convencional. Mas a China vai ter de ser capaz de tomar uma atitude contra-intuitiva, senão ela pode perder esse jogo. A gente viu uma série de ofensivas, né, dos Estados Unidos, do imperialismo pelo mundo, né? Tu falou da Venezuela, tu falou dessa relação da China com Taiwan, a gente está falando aí do Irã, teve também Cuba, como o pessoal lembrou, né? A questão da Venezuela também, ou seja, o Trump tem adotado um discurso e na prática também tem adotado uma postura mais ofensiva. E também me parece que também tirando um pouco daquele véu que tentava buscar dizer que era pela liberdade, pela democracia, a coisa está meio que mais explícita em alguns casos do que em outros, mas de maneira geral parece que as coisas estão mais explícitas. Tu podia explicar para a gente um pouco como essas diferentes declarações, atos do governo, ações dos Estados Unidos, como elas se interligam dentro desse projeto imperialista, no momento em que os Estados Unidos está em declínio e você tem a ascensão de uma potência contra-hegemônica, a hegemonia estadunidense? Deixa eu complementar, Hugo, desculpa só, porque eu queria até te ouvir no sentido da própria postura do Trump. O Trump, ele eu não sei se ele blefa, aliás, se ele fala blefando as manifestações, por exemplo, né? Agora a gente está vendo essa questão aí que a presidenta interina, né, da Venezuela já fez uma reação, porque lá no Wikipedia o Trump postou ele no Wikipedia como presidente da Venezuela. Ele, inclusive, já afirmou que o Marco Rubio, o secretário, deveria ser o presidente de Cuba. Até onde o Trump também quer entrar para as vias de fato em relação à guerra, ou até onde ele faz esse tipo de manifestação debochada, enfim, para tentar provocar. Ele também falou de Groenlândia. Como é que você avalia nesse sentido a postura e a atuação do Trump na forma como ele coloca aquilo dentro dos seus interesses? Sim, e veja, Eribaldo, tem de lembrar o Brasil também, né? A política de tarifa foi uma coisa contra o Brasil. Nunca antes na história os Estados Unidos atacaram o Brasil de uma maneira tão explícita. Esse explícito é o que eu digo, pornográfico, não é? O que é o pornográfico? É você trazer a público aquilo que só pode acontecer entre quatro paredes de acordo com as regras morais. Então, muito do que o Trump ameaça não é uma novidade no seguinte sentido. Era dito entre quatro paredes em reuniões aí. Óbvio que o Brasil e os outros países do mundo eram ameaçados pelos americanos, mas isso não era tornado público. É claro que é muito grave que o presidente americano resolva tornar isso público expresso. Isso é o cruzamento de uma linha moral, né? Ele não tem preocupação em manter o rito ali, as aparências. Então, isso é muito grave. Não é como o Guga Chakra até apresentou recentemente, não, mas os americanos já intervinham antes. Não é o Trump que inventou isso. Eu concordo. É importante o Guga Chakra ter escrito aquilo. Porém, o fato dele tornar isso público, admitindo que não é por democracia e por liberdade, é um pouco pior, né? É uma corrosão moral que pode levar a gente a um cenário que é abaixo do bem e do mal, né? Aquém do bem e do mal, que é o cenário de anomia. Então, Thalita, eu acho que é muito boa essa questão que você coloca. O Trump, ele blefa muito, mas o Trump, ele é inconsequente. O Trump e os seus próximos, eles podem ser contidos pela elite econômica. E a elite econômica americana permitiu a coisa
com a Venezuela, mas eles deram uma segurada com a coisa em relação a Colômbia e México. A própria elite americana econômica, com a articulação diplomática e política do Brasil, deu uma segurada em relação ao Brasil. O governo americano atravessou o samba completamente em relação a um país desse tamanho. Aí depois a turma lá, o capital lá dentro, falou, calma lá, isso aqui com o Brasil é uma burrice, até porque o comércio entre Brasil e Estados Unidos é altamente favorável aos americanos. O Brasil consegue importar muito mais do que exporta para os Estados Unidos, e o Brasil exporta para os Estados Unidos bens primários, que os americanos agregam valor lá dentro, muito valor. Né? Então, é uma burrice total de você mexer num país como o Brasil. Então, o Trump teve de recuar. Então, há um limite, não é que o Trump está totalmente fora da casinha, mas ele, por ele, é completamente inconsequente, o Reg 7 é completamente inconsequente. Existe uma tecnocracia que força a corda, e quem manda nesse governo, realmente? Foi a chefe de campanha dele, que é meio que a chefe de gabinete, a Susan Wiles, o Elbridge Colby, que é neto do William Colby, que foi diretor da CIA do Nixon. Então, são pessoas do establishment político americano, né, que, inclusive, deixaram o Trump brincar com essa coisa de MAGA, de direita popular, que é contra a guerra e o escambau, e eles impuseram a velha agenda neoconservadora dos governos americanos que o Trump criticava ao seu modo. E o Marco Rubio é um representante político disso, embora o Marco Rubio não formule nada, nem o nazista do Reg 7 formule nada no Ministério agora da Guerra, né? Não é mais Departamento de Defesa, é Departamento da Guerra. O Reg 7 é o que eles chamam de nacionalista branco, não é? Sim, nazista americano. Mas não é o Reg 7, nem é o Rubio. O Rubio é só um bandido cubano comum, cubano-americano comum, é a máfia cubano-americana de Miami, como o Fidel falava. Quem está formulando essa tecnocracia com uma fração do capital. Uma fração do capital que apoiou o Trump. Agora, claro que isso daí pode dar errado. Por mais que o Trump esteja mais ou menos sob controle, pode ser que isso dê um errado em um dado momento e a coisa saia, porque você não tem como. Quando você parte para um cenário bélico, você não tem controle sobre isso daí. Ninguém tem controle sobre isso daí. A realidade, ela não é mecânica. Não é como um jogo de bilhar, que você bate aqui, bate ali. A realidade não é quântica. As coisas podem acontecer e sair completamente do controle. Essa fração dominante da burguesia americana, ela está cuspindo na mão e está assumindo o risco de uma política temerária, perigosa para a humanidade, porque eles não querem perder a posição relativa. Por quê? O grande negócio da grande economia americana hoje é a inteligência artificial. Todo mundo está metendo dinheiro ali, porque a economia americana está ferrada. Então, está todo mundo metendo dinheiro, eu digo, famílias, pessoas, empresas, fundos, e essa inteligência artificial tem de entregar o que ela promete. Os chineses estão fazendo inteligência artificial também do mesmo jeito, só que de um jeito muito mais barato e com um setor público. Nos Estados Unidos, o que é que está financiando a corrida da inteligência artificial? É basicamente os entes privados, eu digo, a gente aqui, família, empresa, fundo até pequeno, que está botando dinheiro lá na bolsa. É esse dinheiro que entra com a compra de ações das empresas de aí que tem feito os caras investirem zilhões nessa coisa que é assim, um investimento para a galinha cagar o ovo de ouro. Mas e se a galinha não botar ovo nenhum? E os caras da AI prometeram muito, da IA em português. Mas eles não estão entregando, já estão falando em resgate. Por que o Trump falou que vai aumentar o orçamento militar lá? Não é para aumentar o orçamento militar, que é muito grande, é para criar desculpas militares para meter dinheiro na turma do Sam Altman, que já pediu arrego. Entendeu? Ah, mas e se a coisa da inteligência artificial der errado? A economia americana vai descaralhar. Vai ter um problema grave. E os caras estão alimentando isso para manter essa posição relativa. Se isso der errado, vai dar uma crise econômica ferrada lá dentro e vai dar uma crise mundial, vai bater aqui na nossa vida também. Mas é isso que funciona a economia americana. Por que eles estão sacaneando a China? Estão sacaneando a China porque a China é uma competidora crível na coisa da inteligência artificial. Por que a China gasta menos dinheiro? Porque a coisa hoje, qualquer coisa nos Estados Unidos implica em superfaturamento desses setores do capital que concentram muita renda. Então, eles têm uma preocupação consistente com a China, uma preocupação bastante real,
dos chineses largarem na frente por uma questão de organização, de custo-benefício, de eficiência econômica. Então, eles têm de sacanear a China por um lado, eles têm de criar uma situação econômica artificial que garanta que essa ciranda entregue o que prometeu, eles precisam garantir esse grande investimento público, esse grande desvio de recursos gerais da riqueza dos Estados Unidos e do mundo para a questão da inteligência artificial, pelo menos até 2030, para isso render alguma coisa e para gerar algum ganho econômico relativo para eles. Tá bom? Esse que é o jogo. A gente está numa roleta. A vida da humanidade, ela está numa roleta de cassino. E essa elite que está amarrada nisso está apostando nesse cara maluco, que eles acham que eles têm o controle, que tiraram a focinheira, mas que a fera também não vai sair, ele não vai quebrar a corrente. Nada garante isso. Então, é um cenário realmente muito perigoso, é um cenário terrível. Levando em consideração toda a crise econômica, toda a crise ambiental mundial, a gente vive um cenário dramático. Hugo, eu queria muito te ouvir como é que você avalia o posicionamento do Brasil em relação, especificamente falando de Venezuela, e como você acha que poderia e deveria ser a partir de agora, né? Os próximos momentos aí que a gente vai acompanhar e tem acompanhado, como é que o Brasil como é que ele está atuando e como é que ele deveria atuar na sua avaliação? No curto prazo, se você olha aqui, né, tudo é uma questão do quanto você abre do ângulo ali do microscópio. Se a gente olha no curto prazo, do ponto de vista tático, o Lula fez bem. Se a gente olha no longo prazo, a gente vê que o Lula fez mal. Por quê? Quando ele chegou na presidência na primeira vez lá atrás, ele poderia ter reestruturado as Forças Armadas naquele momento, armado o Brasil. Por quê? Porque a política externa do Lula, no primeiro, no segundo mandato, no primeiro mandato da Dilma, era uma política externa muito melhor do que a atual. Muito mais interessante do que a atual. Mas ela tinha um problema, porque uma perna da política externa de um país é a diplomacia, a outra perna é a arma. E, de certa forma, os americanos toleraram o PT aqui e o PSDB porque eram forças compromissadas com o desarmamento do Brasil. Então, o Brasil tocou a política externa altiva e altiva enquanto dava em termos estratégicos. Certo? Dava em termos estratégicos. Por quê? Porque o mundo era um lugar relativamente tranquilo há 10 anos. Não é mais. E aí o Brasil tem de fazer uma política externa recuada hoje, porque o Brasil não tem forças armadas, mas a gente perdeu. Se você olha o presidente hoje, o que o Lula fez foi exemplar em matéria de negociação com as armas que ele tinha, ou melhor, com as armas que ele não tinha. A gente conseguiu dobrar o Trump desarmados. Mas até onde isso vai, se os caras apertarem a gente? A gente não tem armas, a gente vai ter de reagir diplomaticamente com mobilização política. Isso vai até a página 2. E aí, se o Lula tivesse chegado à presidência na primeira vez, eu diria parabéns. Ele fez bem. A minha crítica não é o que o Lula fez em matéria diplomática na relação com o Trump agora em Lula 3. Foi a falta de um projeto estratégico lá atrás, quando tudo estava relativamente tranquilo. Quando, inclusive, o PT errou em mandar tropas lá para o Haiti, e aquela turma que foi lá para o Haiti, inclusive, se fortaleceu, fizeram contatos com os americanos, e boa parte daquela camarilha haitiana foram os caras que retornaram aqui para fazer o governo Bolsonaro. Heleno, Tarcísio, todo mundo estava lá. Né? Então, o Brasil foi mandar tropas de paz, inclusive o Santos Cruz também era tropa de paz lá na África, embora seja uma figura mais, digamos, decente do que a turma lá do Haiti. Mas o Brasil foi mandar tropa de paz sem reestruturar as Forças Armadas, que nunca concordaram com o projeto democrático brasileiro da década de 80, que nunca tiveram alinhados com a política externa do Brasil. Com a postura até legal do Itamaraty, sendo o Itamaraty o que ele é. Então, a gente fica numa situação muito, muito problemática, né? O Itamaraty deveria ter uma outra posição, mas o Itamaraty se acovarda, porque também, na hora H, se alguém dá um soco na mesa, não é o Brasil que pode responder. Né? E aí a gente tem, agora estão falando em mudar a política de defesa, tem que mudar a política de defesa para ontem. Mudar a política de defesa para ontem, mas a gente está chegando 30 anos atrasado.
Por culpa de quem? Por culpa dos setores que hoje em dia pactuam com esse governo da Frente Ampla, que é um grande acordo do PT-PSDB, né? Do que restou do finado PSDB, que foi para o PSB na figura do Geraldo Alckmin. Então, esses caras erraram, a partir ali de 95, de não ter rearmado o Brasil, de não ter reestruturado as Forças Armadas e não ter rearmado, muitíssimo pelo contrário. E quando o Lula mudou a política tucana, que era de um esvaziamento completo das Forças Armadas, não era reestruturar nem apostar naquilo que tinha, era simplesmente largar a mão, o que é errado também. Aí o PT foi fazer essas ações voluntaristas em Haiti, em África, via ONU, que parecia legítimo, e que na época, né, era uma coisa que todo mundo apoiava até. E aí vemos e convenhamos, setores aí que podem ser questionados no trotskismo brasileiro tinham razão, né, de criticar o que foi a postura do Brasil no Haiti. A gente está colhendo essa má colheita desses erros que foram cometidos no passado por falta de visão estratégica. Mas dentro dessa conjuntura e desse momento de ascensão do imperialismo, tentativa de acelerar as disputas de um momento muito dramático, você acha que o Brasil tem condições, dentro do que a gente pode esperar dessa política de frente ampla e dentro da correlação de forças atual, de começar esse processo de reestruturação, ou dentro dessa política de frente ampla e dentro dessa correlação de forças é mais complicado que isso aconteça? Porque, pelo menos depois da invasão dos Estados Unidos na Venezuela, muito tem se falado sobre a bomba atômica brasileira, o pessoal até falou aqui no chat, sobre que, de certa forma, está ligada a essa política de defesa, né? Há um horizonte do Brasil desenvolver uma política de defesa autônoma, ou esse horizonte, dentro das nossas limitações políticas, não está colocado hoje? Não, está colocado, viu, Eribaldo? E a gente tem, inclusive, o apoio de setores da direita. Tem setores da direita que apoiam isso. O problema é que agora, que a gente está discutindo o quê? Né? Trocar a porta, tranca de janela, depois que a casa foi arrombada. E tem um detalhe, viu? Essa história da Venezuela, o Brasil foi ameaçado, porque em setembro, as minhas fontes militares até apontavam aí que ia acontecer isso daí, que aconteceu na Venezuela, que o mais provável naquele momento era uma ação cirúrgica não para capturar o Maduro da forma espetacular que ele foi capturado, mas para assassinar ele. Eu acho que a liderança venezuelana entrou em negação e errou, mas é o que estava colocado em setembro, e o Brasil sabia muito bem, porque o Brasil foi avisado, se o Brasil tentasse fazer qualquer coisa ali, o Brasil ia rodar. Tá bom? Agora, o que resta é negociar diplomaticamente, acelerar isso, investir. Então, quer dizer, se a gente critica o arcabouço, certamente, para isso que eu estou falando, não há como o Brasil fazer o arcabouço valer. Até teve uma mudança, né? O arcabouço parece que não vai valer para a defesa em algum aspecto. O Brasil vai ter de gastar dinheiro, tá? O Brasil vai ter de gastar dinheiro, talvez, e para compensar tem de gastar dinheiro na indústria nacional para construir armamento, ampliar o contingente militar, fazer com que tem, com que a gente tem. É o melhor, não é o melhor? Será que vai dar tempo? Olha, tem de começar para ontem, mas vai fazer o quê? Vai dar tempo? Eu não sei se vai dar tempo. E enquanto a gente não tem nada para oferecer em matéria de dissuasão, a gente vai ter de dar um somebody love diplomático. É isso, meu caro. Porque a gente não tem armamento. A gente está lidando com gente armada. É a mesma coisa que eu falava, vá lá, Eribaldo, brigue com um camarada armado. Não posso falar para você brigar com um cara armado se você está desarmado. Né? Isso aí é temerário. Eu não posso dizer que você tenha de ser covarde, mas a coragem no atual momento é enfrentar essa disputa política e gastar dinheiro, meu caro, indo na contramão da lógica do professor Fernando Haddad lá do arcabouço. Tem uma lenda, né, que diz que um presidente americano uma vez tinha uma discussão constitucional, não sei se isso é verdade, eu vou apurar ainda um dia, mas a história é muito boa e vale como exemplo lógico aqui para o que eu estou falando. Queriam limitar o tamanho do exército americano.
não lembro se era George Washington, Thomas Jefferson, pegou e respondeu, tá bom, meu exército vai ser limitado a X, mas então você consegue combinar com um invasor que ele vai atacar aqui com Y? Porque se você conseguir, tudo bem, eu limito o meu exército aqui a 10 mil, 20 mil, se é isso que você quer para colocar um limite na Constituição. Agora, eu não consigo colocar um limite para o invasor. Então, como é que eu vou colocar um limite no arcabouço? Eu posso... Ah, não, o Brasil vai gastar tanto com defesa. Eu vou dizer, eu consigo combinar com os países do mundo que eles vão gastar menos também para não invadirem aqui? Eu não consigo. Então, o arcabouço não serve para nada, o teto não servia para nada. E a questão também da defesa, é óbvio que tudo comprova que essa lógica do arcabouço é uma falácia. Mas esse cenário internacional é tipo a pandemia em relação ao teto de gastos lá do Temer e do Bolsonaro. Faz a brincadeirinha, a fantasia aí que interessa aos liberais e aos bancos e cai por terra. Vai ter de gastar em armamento e vai ter indústria nacional. Ah, eu não quero. Então entrega isso aí. Agora, entregar isso aí significa entregar a nossa vida. Uma rendição em relação a isso aí tem um preço. Então, enquanto tiver bambu, tem que ter flecha. Agora, a gente está começando atrasado. Muito atrasado. Né? A gente precisa ter visão estratégica. E, atualmente, a nossa liderança não tem uma visão estratégica. Não estou falando aqui do Lula. E, assim, eu acho que tem um problema grave, um vácuo, em todos os campos da política brasileira em relação à política estratégica nesse setor que eu estou falando. Porque a extrema-direita também não tem uma clareza em relação a isso, não tem uma política clara. Eu acho que tem uma conjuntura que permite, hoje em dia, que o Lula levasse isso a cabo, mas ele tem de levar. Agora, ele é a figura ideal para isso? Não é. O Ciro Gomes também não é. Então, quem que tem de empurrar? A gente tem de empurrar esses caras, tem de empurrar o Lula, que é o que a gente tem hoje, para fazer um papel, cumprir uma função que não é exatamente ali consistente com o papel histórico dele. Mas, se não fizer, a casa cai. Percebe? Isso é um problemão, não quero desanimar aqui, não. Mas é um problemão, isso tem que ser pauta, questão de defesa. Aliás, se a esquerda radical não pautar a questão de defesa, a questão de rearmamento brasileiro, a direita vai chegar na nossa frente e a gente vai se lascar. Se a gente não pegar essa pauta, a gente vai ser atropelado historicamente. A gente tem que pegar essa pauta. A gente não pode ter medo de meter a mão nisso daí, porque é politicamente incorreto. Hugo, tem pergunta para você aqui da nossa audiência, do chat. Vamos lá, que daqui a pouco o Hugo também já está finalizando a participação dele. Aqui tem pergunta, a Priscila falando, acho que é uma pergunta, acho que até um pouco retórica, né? Porque a gente, de alguma forma, já sabe a resposta. Ela está dizendo, a FIFA já baniu os Estados Unidos dos jogos internacionais, assim como fizeram com a Rússia, 4 dias depois que ela atacou a Ucrânia? Não vai, né? Até porque a FIFA é corrupta, mas derrubaram lá a turma lá do João Avelange, o Blatter, porque ela era uma corrupção que não se vergava completamente aos americanos. Esse Infantino aí, ele é uma cadeirinha americana, é isso que ele fica abanando o rabo, ele é um poodle do Trump. Vocês não lembram a coisa mais ridícula do mundo, que foi o anúncio da sorteio aí dessa Copa, e a postura do Infantino com ridícula, subserviente, e também a escolha dessa Copa do Mundo, gente. Já teve Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México teve 2 vezes, não devia ter de novo para rodar, mas o México sediar uma Copa do Mundo, tudo bem, mexicano ama futebol. Agora, qual o sentido de ter uma Copa do Mundo de futebol nos Estados Unidos, no Canadá? O que tem a ver? Já começa por aí, o fato de que essa história da FIFA punir a Rússia não punir Israel, é que Israel é muito ruim no futebol, se não fosse é para jogar nessa Copa, imagine o ridículo. Entendeu? Mas então, foi tranquilamente para as Olimpíadas, né? Israel disputou as Olimpíadas tranquilamente. Tranquilamente. E a Rússia não. A Rússia não. A Rússia não. Então, eu acho que é uma postura também muito maluca, assim, da Rússia, que a Rússia devia jogar pesado para não aceitar isso. Se eu sou presidente da Rússia, eu vou jogar pesado. Vai acabar o mundo aqui. Não dá para aceitar, porque se você aceita, acontece. Né? E esse tipo de coisa, grandes eventos esportivos, são importantes.
Por isso que tem essa política de exclusão. Deveria ser inaceitável, tinha de melar a Olimpíada, melar a Copa do Mundo, já que é para fazer uma palhaçada dessa, de excluir um país, aí beleza. Vamos excluir a Rússia? Vamos. Vai usar o critério para todo mundo? É aquela velha questão que o Rainer Miller falou em relação à queda do Muro de Berlim. Ele falou, para mim, ou é para todos ou é para ninguém. Como eu sei que a queda do muro não vai ser para todos, né, que vai vir a benesse capitalista, então, para mim, não me interessa. Não vou cair nessa demagogia de queda do muro. E é o que está colocado no mundo. Agora, eu acho que o que está faltando esses atores, Thalita, é uma postura russa maluca, de falar, vou meter um míssil na Olimpíada. E aí? Porra, aí o mundo vai acabar numa guerra. Foda-se. Entendeu? Por que não invadiram a Coreia do Norte? Porque teve uma revolução, teve socialismo, pode questionar o que foi na Coreia do Norte, mas tem uma organização pública, tem justiça social ali, os caras lutaram pra caramba, os caras dividem, né, o produto econômico, aí pode questionar se jute, aí é outra conversa, mas o básico tem lá na Coreia do Norte em matéria de justiça social. E tem uma organização social também lá na Coreia do Norte. Só que os caras iam invadir a Coreia do Norte, gente. Como invadiram o Iraque, Líbia. É que o cara da Coreia do Norte falou, dane-se, vou meter bomba mesmo. E aí, vai me invadir? Não invadiram. É o bom e velho meteu o louco. O cara da Coreia do Norte, lá, o Kim Jong-un, meteu o louco. O pai dele meteu o louco também. Invadiram, não invadiram. A Rússia ou a China vão ter de aprender a meter o louco, porque o Trump está metendo o louco e está tendo vantagem. Eles que podem ter, porque também o pessoal está cobrando muito aqui do Brasil do Lula, tudo aquilo que eu falei. Errou na política se a gente analisar no longo prazo, né? Agora, se a gente olha para a política no curto prazo, não tem muito o que fazer, vai ter que fazer uma política de defesa aí com muito atraso, não é só culpa do Lula, envolve toda a concepção aí da nova república, blá, blá, blá e blá. Mas o fato é, no curto prazo, na situação que está colocada hoje, Rússia e China têm muito mais, digamos, responsabilidade do que o Brasil, porque eles têm armas. Mas não vai dar certo essa brincadeira se eles não meterem um louco também. Se o Trump der essa cartada, tem que falar, que bom, entendeu? É uma coisa completamente contraintuitiva, mas é o presidente da China ligar lá para o governador de Taiwan e falar, meu amigo, declare independência amanhã que eu quero entrar em guerra contigo. Eu quero que você declare, porque eu quero te atacar. Para jogar uma coisa. Se a coisa continuar seguindo essa toada, o Trump é capaz de ganhar no grito, porque ele leu bem o que são as estratégias. O tempo conta a favor da China, mas no curto prazo não é conveniente para a China fazer isso. Os chineses vão ter de recalibrar, não digo a estratégia deles, mas a tática que dá corpo a essa estratégia. Bom, vamos lá que tem mais pergunta. O Wagner Andrade. Hugo, até onde vão deixar os Estados Unidos, mais Israel, serem os demônios do planeta? Você acha que vai surgir os insurgentes a terraplanar os dois diabos? É o que eu acabei de falar. Isso depende hoje de China e de Rússia. De mais ninguém consegue. Ou da Europa, eventualmente, mas aí acreditar na Europa é acreditar em duende, né? Isso aí. Bom, aqui também, que eu acho que tem mais pergunta. Deixe-me ver. Não, acho que pergunta não. Tem só esse comentário aqui do Caim Lucar, que ele diz: agora, qualquer movimento que o Brasil fizer para se militarizar vai atrair a atenção dos Estados Unidos. Mas acho que a atenção dos Estados Unidos em relação à defesa brasileira, acho que chamaria atenção em qualquer contexto, não? Agora acho que pior, talvez de maneira. Agora é pior, mas acho que qualquer reformulação, de alguma maneira, chamaria a atenção dos Estados Unidos, não? Chamaria, mas se o Brasil tivesse feito isso há 20 ou 30 anos, chamaria muito menos atenção e hoje a gente estaria numa posição um pouco melhor. Agora, inglês é morta. Agora vai ter. A gente vai ter de ir suficientemente devagar para não assustar o bicho e a gente tem de ir suficientemente rápido para o bicho não pegar a gente. Por isso que eu falei. No momento em que a diplomacia lá do Lula era muito mais assertiva, foi o momento que mais cometeu erro, porque se subestimou o cenário mundial, uma falha de avaliação naquele momento.
sobre o que seria o mundo em 2025. Se teve uma visão muito voluntarista e muito otimista, deu no que deu. Agora também não adianta chorar o leite derramado, vai ter que trabalhar com o que tem. E eu aviso para vocês, trabalhar com o que tem não é simples, mas vai ter que ser feito para ontem. É isso. De perguntas e comentários para o Hugo, é isso. Só para fazer uma observação aqui, que o mentor, né, por assim dizer, de Trump, que foi o Roy Cohn, foi um advogado muito polêmico, né, na época. Ele que ensinou as técnicas de negociação de Trump, né? E ele tinha um lema que era atacar sempre, negar tudo e nunca admitir a derrota. Ou seja, meteu o louco. O cara era assim, esse Roy Cohn, que inclusive o Trump abandona depois, né? Ele morre de uma maneira meio misteriosa, tal, mas as pessoas no filme, né? O filme sobre Trump, que é o Aprendiz, muito bom inclusive, coloca como se, que é uma das especulações, né? Como se ele tivesse tido AIDS, né? O Roy Cohn, e por conta disso o Trump se afasta dele e eles não mantêm a relação. Mas o fato é que o Roy Cohn, que defendeu o mafioso, fazia todo tipo de desgraça ilegal e imoral para ganhar o caso, ele tinha essa coisa de nunca admitir a derrota, sempre proclamar a vitória e fazer de tudo para ganhar. Então essa estratégia que Trump aprende vem muito disso, assim, de às vezes você acha que está perdido, aí você mete um louco. Tipo, você faz uma coisa absurda que ninguém está esperando, que é para você criar um fato novo, isso mexe o jogo de uma maneira suficientemente para poder você voltar em posições de vitória. Então, isso é uma técnica que o Trump aprendeu quando ele estava começando, né, a cuidar dos negócios do pai dele. Né? Então, é isso que eu estou falando. Eu acho que nesse cenário, os chineses e os russos têm que trabalhar com isso aí, né? O Putin até deu uma resposta lá, jogando Zareshnik contra a Ucrânia. Ele vai ter de continuar. E aí muda o jogo. O que vai acontecer se o Putin apertar na Ucrânia? Rendição incondicional da Ucrânia e a Europa vai ter de vir conversar com o Putin e, inclusive, prestar da defesa russa em relação à Groenlândia. Certo? É isso. E a China é idem. A China é idem, é que a China não esperava por isso. Agora, a China vai ter de encarar essa brincadeira, porque o Trump, se ele sentir fraqueza da China, ele vai mandar armamento para Taiwan. A única possibilidade do Trump não mandar armamento para Taiwan e não criar um salseiro lá, se a China tentar jogar essa guerra muito para frente, ela vai acabar tendo de lutar essa guerra de uma maneira meio pior. A China tem que deixar claro que quer a guerra. Porque a China hoje em dia deixa claro que não quer a guerra. Isso é um sinal ruim. A China tem de passar, esse que eu te falei, todo dia, se eu fosse presidente chinês, eu ligaria para o presidente de Taiwan para falar para ele declarar a independência para eu atacar ele. Todo dia. Deixar claro para Taiwan que Taiwan não vai ser invadida, vai ser destruída. Aí não ia ter guerra. Agora, se a China ficar nessa política muito pacifista, ela vai acabar tendo uma guerra. Às vezes o antídoto, né? Sempre, né? O antídoto é sempre feito do veneno que ele combate. Então, acho que é uma hora do antídoto. É um risco para a humanidade, mas paciência, né? A coisa já não tá boa para a humanidade também, né? Não é como se a gente tivesse correndo, não tivesse risco nenhum e a gente tivesse de boa. Já vai, pode dar merda sem nada, assim, tudo indo de boa, tudo indo do jeito que tá, né? Exatamente. Agora, a gente aqui na América Latina, a gente tá lascado. Exatamente, pô. A gente tá lascado. E o que é que vai ser feito aí? Aquela coisa, né? Grandes desafios aí pela frente. Mas a gente tem que pegar. O que eu digo é o seguinte: para além dessas pautas aí populares, assim, que funcionam, que são bacanudas, aí, que a esquerda radical dá para pegar, tem de assumir a responsabilidade, tem de criar uma narrativa para assumir a responsabilidade em cima desse estado de emergência global, né? Senão, a direita vai pegar essa pauta do jeito dela, de alguma forma. É isso aí que a gente tem que pegar. A gente ainda está no jogo.
Daqui a pouco eu não sei mais se a gente está no jogo ainda. Bom, Hugo, olha, assim, tem muita gente perguntando. Tem gente perguntando se Venezuela, se a tratativa com a Venezuela seria diferente se Venezuela tivesse no BRICS, como teria sido, enfim, né? Todas essas especulações aí, mas eu não sei se você quer comentar a respeito, só dizer, gente, que a gente está num horário aqui, tá? Porque às vezes depois vocês acabam... Não, só para concluir, eu acho que o Brasil errou na política com a Venezuela de não ter colocado a Venezuela no BRICS, mas eu não tenho certeza se a Venezuela tivesse, a Venezuela não seria atacada. Acho que o Brasil deveria ter colocado ela lá. Acho que a chance da Venezuela ser atacada era menor, mas eu não garanto que seria menor, não. Assim, zero, não seria. Acho que o Brasil trabalhou com essa possibilidade. A Venezuela dentro do BRICS, ela vai ser atacada. Mesmo assim, isso vai ser pior ainda para o BRICS. Eu teria dado a cartada. Só que eu teria dado a cartada no seguinte sentido, para os chineses e para os russos. Vocês vão colocar a Venezuela, tudo bem, eu não vou me opor. Porém, vocês têm de entender que vocês têm de defender ela. Que o Brasil não tem essa condição e que vocês têm de pôr soldados ali. Não é pegar a Venezuela e falar, vai lá, Maduro, fala tudo, toda a verdade, Maduro. Fala a verdade, Maduro. Fala a verdade para o Trump, Maduro. Fala a verdade para o Biden, Maduro. Como se os caras nunca fossem atacar o Maduro, entendeu? Agora, a China e a Rússia têm que ter alguma responsabilidade sobre isso. Tem que ter alguma responsabilidade, porque o Maduro foi um aliado fiel. O Maduro falou o que os caras queriam que ele falasse, colocou a narrativa aí que em grande medida é verdadeira. E aí ninguém se responsabiliza para retaliar e tudo mais. Aí está o ponto também. Aí a gente pode dizer que a política brasileira é covarde, mas quem tem de garantir a coragem do Brasil, claro que a gente tem que depender da gente, né? Não dá para depender do outro. Mas nesse cenário de aliança com o BRICS, a gente tem de fazer essa brincadeira se tiver um respaldo. Não adianta também a gente entrar para tomar porrada, não faz sentido, né? E tem que se fortalecer aqui militarmente, mas a gente não pode entrar no barulho da China e da Rússia se elas não entenderem que elas têm de correr risco defendendo a gente. Porque, assim, os Estados Unidos estão ali para nos atacar. Como é que eu vou fazer um acordo com alguém que não vai me defender? Isso tem que estar claro em matéria de política externa da China e da Rússia. Do contrário, eles têm que ser tratados de uma maneira mais pragmática. Se não é isso, a gente vai fechar um acordo para apanhar. Bom, é isso, gente. Hugo, quero te agradecer muito. Claro que ficaram assuntos. Aí a gente quer ouvir sobre a questão de acordo Mercosul com a União Europeia, mas tudo isso para dizer que a gente vai te chamar novamente para voltar aqui, que assunto tem, o mundo está pegando fogo. E claro que a gente quer ouvi-lo, mas aí fica para uma próxima mesmo. Te agradecer mais uma vez por vir aqui conversar conosco e até uma próxima. Até, gente. Um abraço. Valeu demais, Hugo. Tchau, tchau.